O presidente nacional da OAB declarou ser favorável à criação de um Conselho Superior para os Tribunais de Contas, a exemplo do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, que se encontram em plena atuação no país. Mas Ofir Cavalcante criticou a composição do que seria esse Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, conforme estabelecida na proposta de emenda constitucional em tramitação no Congresso. O assunto foi debatido em audiência realizada na sede do Conselho Federal da Ordem. O presidente da OAB disse apoiar a criação de um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, mas não da forma como a proposta de emenda à Constituição que trata do tema sugere. No encontro com conselheiros estaduais e com o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Ofir Cavalcante criticou o texto que separa apenas 2 das 9 vagas para a sociedade civil. As outras 7 seriam de representantes dos tribunais. Fiz uma ressalva no tocante à composição desse conselho que eles hoje estão a defender. Na composição que eles defendem, num projeto do então deputado e hoje senador Vital da Paraíba, o conselho seria constituído de 9 membros, sendo 7 do sistema dos tribunais de contas, ou seja, envolvendo TCU, TCEs, TCMs, auditores e Ministério Público de Contas, e apenas 2 representando a sociedade civil, um do Senado, outro da Câmara dos Deputados. Entendemos que se eles pretendem ser, como de fato deveriam ser, tribunais da cidadania, tribunais que oferecessem ao cidadão aquilo que ele tem direito de ter, acesso às contas daqueles que estão hoje à frente dos poderes executivo, judiciário, legislativo, seria necessário que esse conselho fosse composto de uma forma muito mais plural, com a participação do cidadão através de entidades da sociedade civil brasileira. Por isso, nós entendemos que, do ponto de vista da composição, nós não podemos, neste momento, apoiar essa proposta, porque é uma proposta que fortalece muito mais o pensamento interno, não levando para o Conselho o pensamento da sociedade a respeito do que quer no tocante à prestação de serviço que os tribunais de contas devem fazer. O presidente da Associação dos Tribunais de Contas admitiu rever a composição de um possível conselho, mas no Senado. Na Câmara dos Deputados, o texto já estaria pronto para ser votado. Nós temos assim a necessidade para consolidar o sistema de controle externo brasileiro da criação do nosso Conselho, com 2 funções básicas como a do CNJ, a função correcional, que é importante, a Corregedoria Nacional, mas para nós, tribunais, o mais importante é a função de normatização, de um conselho com autoridade de Estado para podermos equalizar as atividades e as atribuições dos tribunais de contas no Brasil afora, ou seja, temos uma qualidade de auditoria e uma agilidade de julgamento adequado para atender a necessidade da população no sentido de fiscalizar os recursos públicos. A reunião no gabinete da presidência da OAB contou também com a participação do vice-presidente da Ordem, Alberto de Paula Machado. Durante a conversa, o grupo discutiu ainda as 3 reclamações ajuizadas no Supremo Tribunal Federal que questionam o alcance das decisões dos tribunais de contas. Pelas ações, a palavra final em relação às contas dos prefeitos seria das câmaras municipais e não dos tribunais. Nós estamos a discutir hoje, no Brasil inteiro, a questão das contas públicas. Como elas têm sido dirigidas, como elas têm sido maltratadas. Os tribunais de contas, independentemente das imperfeições, independentemente da falta de estrutura, realizam um serviço de controle das contas. Entretanto, isso não pode, em nenhum momento, ser determinante para que as análises feitas pelos tribunais de contas não sendo acolhida pelas câmaras municipais, elas constituam um verdadeiro álibi, um verdadeiro habeas corpus definitivo para os malfeitos por parte de prefeitos. Portanto, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, do qual a Ordem vai se habilitar como amicus curiae no processo, ela objetiva justamente retirar dos tribunais de contas esse poder, e a Ordem não pode concordar. Se o prefeito errou, se cometeu tecnicamente uma improbidade administrativa, não será uma Câmara de Vereadores, que ele controla na maioria das vezes, que vai resolver a situação dizendo para ele que ele está liberado daquela acusação. Portanto, isso
não é coerente, e inclusive é contraditório com a própria lógica da lei do ficha limpa. Por isso a ordem vai defender o posicionamento de que prefeito que comete improbidade administrativa, independentemente das suas contas terem sido aprovadas pelas câmaras municipais, ele deve ser sim processado.